pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial no canal Diplomatec. Estamos aí falando da elétrica industrial. Pessoal, neste tutorial nós vamos tratar do uso dos catálogos técnicos dos motores, como ler, como interpretar estes catálogos e pegar exatamente desses catálogos os dados técnicos que eles fornecem, para que a gente possa determinar, tá bom, os elementos que vão montados no painel elétrico, ok pessoal? Então nós temos aí base de estudo exatamente os motores elétricos, essas máquinas elétricas que estão colocadas aí para nós, ok? E então o segmento é exatamente aquela parte de comandos, aquela parte operacional do circuitos elétricos, e a habilidade que nós queremos aí é exatamente as técnicas, né, de instalação e também, óbvio, a manutenção. Bora lá! É isso aí, pessoal, então vamos lá entender um pouquinho sobre a tabela dos motores, tá bom? Nós temos aqui o potencial mecânico, tá bom, deste motor, que é dado em CV, e o potencial elétrico dado em watts, tá bom? Lembrando então um pouquinho que um CV ele é igual a 736 watts. Veja, existe uma semelhança, existe aí uma igualdade entre o potencial mecânico e o potencial elétrico de um motor. É dado desta forma, ou seja, um CV é igual a 736 watts e um HP é igual a 746 watts aproximadamente, ok? Bom, o que é que interessa para nós nesta tabela? Pessoal, é exatamente os dados que esta tabela ela nos traz aqui, correto? Vamos fazer aqui uma ideia, tá? Entender um pouquinho. Veja que a tabela traz aqui qual é a potência, qual é o potencial deste motor, dado em CV e dado também em quilowatts, tá bom? Qual é a carcaça desse motor? A carcaça desse motor, estamos falando exatamente nessa parte azul aqui, ó, nesta carcaça aqui. Ela pode ser com flange, ela pode ser de outros modelos, tá bom? Então qual é essa carcaça? O que é que nos interessa para colocar na máquina, beleza? Então nós temos aqui a carcaça, nós temos aqui o RPM, qual é o RPM desse motor, qual é a corrente nominal desse motor, qual é a corrente com o rotor bloqueado, aquilo que nós chamamos IP/N, que é o fator da corrente de partida ou corrente de pico, como nós chamamos, ok? O conjugado, tá? O fator do conjugado, neste caso, o fator do torque, tá bom? O conjugado máximo que ele pode ter, rendimento, fator de potência, fator de serviço, momentos de inércia desse motor, quanto tempo ele pode segurar exatamente aquela corrente de pico para que não venha danificar então esse motor ou todo o circuito ou todos os elementos que estão montados no circuito, correto? Qual é o barulho, o peso máximo deste motor, tá bom? Então, é esses dados aqui que nos interessa muitas das vezes, tá? Então, para que possamos determinar os elementos que vão montados no painel elétrico para ligar o motor, então, vamos ver como é que funciona. Para o nosso cálculo, então, para a nossa ideia, tá bom? Para o nosso desenvolvimento, então nós vamos usar aí um motor de 0,5 CV ou meio CV. 2 polos, 220 e 60 Hz, ok? Meio CV, tá? Nós temos aí na linha, tá? Neste quadro aqui, ó, nesta linha vermelha, então nós temos aqui 0,5 CV, correto? Kilowatt 0,37, a carcaça, se este fosse o motor de 0,5, então a carcaça seria a 6363, o RPM que ele tem, então ele traz aí é de 3.380, isso é real, pessoal, ok? Nós temos aqui a corrente nominal, a corrente de trabalho dele, a corrente eficaz dele, a corrente
de trabalho, a corrente de rendimento desse motor está exatamente em 220 volts, beleza, pessoal? Então, a corrente, neste caso, ela é 1,68. Corrente com o rotor bloqueado, que é o fator IP/N para calcular a corrente de pico deste motor, é de 5,5 e assim por diante. Então, na linha do 0,50, nós temos todos os dados referentes a esse motor. Ok, pessoal? Então, é isso daí. Nós vamos ver outros cálculos aqui daqui a pouco, beleza? Então, vamos ver outra coisa. Então, olha aí, pessoal. Então, nós temos aí a nossa carcaça, RPM, rotação, todos esses dados estão colocados aí no nosso motor, está acontecendo no nosso motor, está acontecendo na nossa tabela. O que interessa para nós isso aí são esses dados fundamentais e importantes. Para o nosso segundo exemplo, o motor de um CV 4 polos agora, tá? Esses dados também são importantes para o uso da tabela, correto? Por que o motor ele é ligado em 220? Por que o motor está em 4 polos? Por que ele está ligado nestas condições, tá? O que é que define para mim um motor de 1 CV, ok? Então, vamos entender todos esses pontos nas próximas aulas ou um pouquinho a cada aula, ok, pessoal? Então, vamos lá. Por que o motor é ligado a 220? Por quê? Porque você vai perceber que na nossa tabela, o rendimento máximo, a eficiência desse motor está em 220, ok, pessoal? Então, por que nós ligamos esse motor em 380? Qual a finalidade do 380 neste motor? Tá? Já sabemos que o rendimento, a condição do motor é em 220, tá bom? Então, vamos lá. Motor de um CV, 4 polos, 220 volts, 60 Hz. Vamos ver, observar sempre a linha dele, correto? Então, nós temos aí uma carcaça de 80, veja que a carcaça já mudou. A rotação dele, 1730. A corrente nominal, a corrente de trabalho, não é a corrente de pico. Ok, pessoal? A corrente de trabalho é 2,98, tá bom? Se eu quero saber a corrente de pico, então o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 2,98, correto? E vou multiplicar ele pelo fator IP/N. Correto? Então, nós vamos ter aqui um resultado. Peguem a calculadora, correto? E multipliquem estes valores. Esse multiplicado por esse valor, você vai ter aqui um resultado X. Este resultado X, ele é muito importante, por quê? Porque todo o desenvolvimento, então, dos elementos, do cálculo dos elementos que estão montados aí no nosso painel, ele está em relação a este valor aqui, ó, este resultado colocado aqui nesta multiplicação. Por isso, então, que é muito importante pegar esse 2,98, multiplicar ele pelo fator, olha isso, né? Ó, estamos pegando este cara e estamos pegando também esses aqui e multiplicando os dois para achar aí uma corrente de pico, IP. Olha isso, né? Ó, IP, correto? Corrente de partida ou corrente de pico, neste caso aí. Ok, pessoal? É por isso que eu estou falando, né? Por que nós ligamos o motor em 220? Por quê? Porque a rede, ela é capaz de sustentar esta corrente de pico. Se ela é capaz de sustentar esta corrente de pico, então eu vou ligar o meu motor diretamente na rede, ok? Mas se esta corrente de pico ela é muito alta e traz, tem consequências nesta partida deste motor, então é melhor então que este motor seja ligado primeiro em 380 volts e depois comutado para o 220 volts nesta condição. Por quê? Porque o vilão de toda essa história, ela está exatamente aí na nossa corrente de pico.
Ok, pessoal? Vocês entenderam esta questão? Então vamos lá para mais um. Lembrando então que potência mecânica é dada em CV, potência elétrica é dada em watts, ok? Existe aí uma equivalência entre esses dois, tá bom? Um CV é igual a 736 watts, um HP é igual a 746 watts, tá bom? Outro dia a pessoa me perguntou, né? Não, você está errado, por quê? Porque um CV é um CV e 736 não é um CV. Não, existe sim uma equivalência nesta questão. Eu estou falando que um CV é igual a 736 watts de potência, ok, pessoal? Então existe aí a potência mecânica e existe também a potência elétrica aí, que está sempre trabalhando junto, sempre nessa questão, beleza? Não há discussão neste ponto, beleza, pessoal? Então vamos lá. Um motor aí nosso, então, para o nosso exemplo, motor de 3CV, 2 polos, 220 volts e 60 Hz. Bom, já sabemos por que esse motor é ligado a 220, porque a corrente de pico, ela passa, melhor falando, né? A corrente nominal, tá? Ela está ligada, ela está relacionada com esse 220, beleza? Com a corrente de nominal do nosso motor, ok? Então tudo está relacionado aí a 220. Vou ligar o motor em 220 porque está a eficiência, porque está então o rendimento do nosso motor aí neste caso, tá bom? Por que eu vou ligar em 380? Para diminuir a corrente de pico. Vamos analisar isso aí? Então vamos lá. Olha aí o nosso motor 3.0, correto? Na linha 3.0, nós temos aí a nossa corrente, ok, pessoal? A corrente nominal, e temos aqui a nossa corrente, ou melhor, o fator da corrente de partida, tá bom? Então, se eu quero saber exatamente IP, corrente de partida, então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha corrente nominal 808 e vou multiplicar ele por 7.8. Quantas vezes a corrente nominal ela pode chegar? Então eu estou pegando e estou multiplicando por esse valor. Óbvio que vou chegar a um resultado Y, ok? Esta corrente Y aqui, ela é exatamente o vilão dessa história toda, e todo o meu dimensionamento vai estar relacionado exatamente a esta corrente de pico, correto? Lembrando que esta corrente, ela está acontecendo na partida do motor, tá bom? Na partida do motor, e depois ele vai estabilizar com quanto? 8.8. Beleza, pessoal? Então, por que eu vou ligar o motor em 380? Por que eu vou ligar o motor em 220? Eu vou partir o motor em 380 para diminuir a corrente de pico, para depois, então, comutar, para depois modificar, para depois passar ele para o 220, porque é a corrente nominal, porque é a corrente de trabalho, porque é a corrente eficaz desse motor, onde eu tiro o máximo de rendimento deste motor. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido estas questões, o uso da tabela, os dados que esta tabela ela apresenta para mim nessa questão, tá bom? Vamos ver aí mais um, então, neste caso, que é o motor de 10 CV, correto? Um motor de 10 CV, 4 polos, 220 e 60 Hz. Por que esse motor vai ser ligado em 220? Para que eu obtenha, tá bom? Para que eu tire desse motor o máximo de rendimento deste motor, eficiência deste motor, tá? Com uma corrente nominal de quanto? Correto, pessoal? Então nós temos aqui uma corrente nominal e eu tenho que prestar atenção exatamente na minha corrente de partida, IP/IN.
nesta questão. Então, motor de 10 CV, olha aí pessoal, na linha do motor de 10 CV, nós vamos ter aqui uma corrente nominal de 26,4 e um fator de corrente de partida ou de pico que é 7,8, beleza? Esse motor lhe traz aí um RPM igual a 1760, tá bom? Todos os dados que eu preciso para esse motor estão colocados aqui nesta linha. Exatamente, beleza? Vamos ver como é que funciona então. Olha isso, enquanto que os outros fatores eu tenho condições de ligar esse motor na rede, então eu vou ligar esse motor. Por quê? Porque eu não vou ter consequências nesta questão. Agora, se eu pego um motor desse 10 CV, tá bom? E ligo ele diretamente na rede, vamos ver o que vai acontecer. O que importa para mim, qual é a questão principal? É a corrente de partida. Então, 37,5 multiplicado por 8,8. Beleza, pessoal? Entenderam? Se você pegar agora uma calculadora, você vai perceber que neste caso você tem uma corrente de pico ou corrente de partida alta, muito alta, tá bom? Será que eu posso ligar uma corrente de partida, ligar um motor que vai gerar para mim uma corrente de partida altíssima? Qual será a consequência disso? Tá bom? Imagina você na sua casa ligar um motor com uma corrente de partida alta desta maneira, tá? O que será que esse motor com essa corrente, essa partida, esta capacidade toda que ele está precisando vai fazer com o seu vizinho ou até mesmo com a situação da rede, tá bom? Que você tem. Você entendeu isso? Tá? Um exemplo para que você possa entender melhor isso é o seguinte: numa instalação residencial onde todas as tomadas, lâmpadas e chuveiro estão ligados em uma única rede, tá? Se você tiver com as lâmpadas ligadas e ligar o chuveiro também, você vai perceber que as lâmpadas elas vão ser sugadas, a luminosidade ela vai diminuir um pouco a sua luminosidade. Por quê? Porque o chuveiro, exatamente o maior potencial, ele vai sugar esta energia para então fornecer para o chuveiro, que é um potencial maior aí no caso. Então, neste caso, o nosso motor, ele é uma corrente de pico ou corrente de partida muito alta, que vai exigir exatamente partir esse motor, ligar esse motor numa corrente baixa para depois mudá-lo para o 220. Então, aí está a questão. Por que ligar em 220? Porque a rede sustenta, ok? Por que ligar em 380? Porque a corrente de pico ela é alta e então eu preciso diminuir esta corrente de partida na hora desta partida, desta ligação, correto, pessoal? Vocês entenderam essa questão? O problema maior aí está na partida. Por que depois, né? O que acontece depois? O que acontece depois é que o motor vai trabalhar na corrente nominal. Ela vai trabalhar exatamente nesta corrente aqui, ó. Correto? Nesta corrente aqui. Então, ela vai partir aqui, exemplo, né? Vamos supor, vamos facilitar o nosso cálculo aqui. Vamos multiplicar isso aqui por 10. Não é por 10, mas para ficar mais fácil o cálculo para vocês poderem entender. Se o fator IP/N, né, que é o fator de potência, o fator de pico, tá bom? Ele fosse 10, aqui seria 375. Será que a nossa rede ela tem capacidade de sustentar 375 amperes? Você entendeu essa questão? Uma rede de 220 ela tem capacidade para sustentar uma corrente de 375 se aqui fosse uma corrente de pico, ou melhor, um fator da corrente de pico igual a 10? Você está entendendo isso? Então, para baixar exatamente essa corrente de pico, eu vou ligar esse motor em 380, em 440, em 560, até 760,
para que a corrente de pico ela não venha influenciar exatamente na minha rede nessa questão. Vocês entenderam? Pessoal, então é isso aí. Mais uma vez estamos aprendendo aí o uso da tabela. Ok, pessoal? Então é isso daí. Bom, após esta questão, nós podemos passar então agora para o sistema de alimentação. Olha só isso. Vamos lá então, o que é um sistema de alimentação? É a rede que vai sustentar esses motores agora ligados, tá bom? Como que eu vou ligá-los? Eu vou ligá-los em 220 e 380, qual é a situação para que eu possa fazer esta ligação? Bom, a questão está 220, se a minha tabela mostra que esse motor está em 220, é porque todo e qualquer rendimento desse motor está ligado em 220. E então, por que eu vou partir ele em 380? Para que eu diminua exatamente a minha corrente de pico ou a minha corrente de partida por alguns segundos, até que ele estabilize. Estabilizou, então eu vou comutá-lo para o 220 agora, nessa questão. Ok? Então, existe aí os circuitos. Veja, para que eu possa ligar o motor, tá bom? Não é simplesmente chegar lá e colocar lá uns fios lá, uns cabos e outros elementos. Não, existe aí uma situação para tudo isso, ok? Os circuitos elétricos de comandos, tá bom? O que é o comando aí no caso? Veja, pessoal, quando se fala em comandos, eu estou falando numa instalação, eu estou falando numa ligação onde os botões estão fora do painel, na porta desse painel, possibilitando então o comando sobre esta máquina, correto, pessoal? E também dentro do painel, nós já sabemos disso, que dentro do painel está o quê? Está os outros elementos, tá bom? Possibilitando assim a partida deste motor. Resumindo, as cargas mais altas, esta corrente de pico, tá bom? Que está acontecendo no motor em função desta ligação, elas estão ligadas no circuito, nesse circuito de potência, chamado e considerado de potência. Enquanto que ligar esse motor, desligar esse motor, tá bom? Trabalhar com inversor de frequência e outros mais estão colocados em um circuito chamado de comandos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos analisar um pouquinho que para a nossa questão, tá? Para que eu possa ligar exatamente estes circuitos, eu preciso obedecer uma regra, uma norma, um padrão de ligação, tá bom? Então, veja bem, para representar os fusíveis no circuito, eu vou representá-los com uma letra F e também o símbolo que ele representa, ok, pessoal? Tá bom? Para representar então os nossos disjuntores, tá? Ou chaves, né? Seccionadoras e outros mais, então nós vamos representá-lo pela letra Q, tá bom? E o símbolo que ele representa. Veja bem, esse símbolo então, ele quer dizer o quê? Que este disjuntor, ele pode ser desenergizado, ele pode ser desligado manualmente, ok, pessoal? Olha aqui, ó, um botão que está colocado aqui, manualmente, tá bom? E também este disjuntor ele pode ser desligado por temperatura, ou seja, está acontecendo uma sobrecarga, o circuito está aquecendo, então ele pode também desligar este disjuntor. E outra também, se você observou este símbolo, ok, pessoal? Este disjuntor, ele também pode desligar o meu circuito todo por curto-circuito. Veja que isso daqui é importante. Então, nós temos alguns números colocados aqui também, onde ele representa exatamente o número do contato, correto? 1, 3 e 5 contatos de entrada,
4, 2, 4, 6 contatos aí de saídas. Ok, pessoal? Agora, o nosso disjunto, o nosso contator ou chave contatoras, tá bom? Nós temos um contato principal e nós temos também um bloco de contatos auxiliares. Ok? Este bloco aqui eu vou montar ele aqui em cima deste contato principal, tá bom? Ele é então representado pela letra C, tá bom? Ou pela letra K, tá? Então, é importante que estes elementos, eles vão trazer exatamente números de contatos dele mesmo, tá bom? Então, vamos analisar um pouquinho. Nós temos aqui o número 1, 3 e 5. Se você for analisar esse daqui, são entradas, tá? Então, se você for analisar este ponto aqui do nosso disjuntor, nós temos aqui, ó, 1, 3 e 5, ou L1, L2 e também L3, tá bom? Então, nós temos aqui 1, 3 e 5, tá? Na parte de baixo, exatamente aqui nessa parte de baixo, está colocado o 2, 4 e 6, ou T1, T2 e T3, tá bom? Então, junto está neste contator os contatos auxiliares. Veja bem, o contato 13 e 14. Olha aqui o nosso contato 13 e o nosso contato 14. Normalmente aberto, que quando energizar ele, tá bom? Então ele vai fechar. E também no próprio contator, nós temos também mais um contato auxiliar, que é o contato 21 e 22, neste caso, normalmente fechado, tá bom? Ok? Então, nós temos aí estes contatos disponibilizados exatamente neste contator, neste contator, ok? Se eu quero aumentar o número de contatos, tá? Neste contator, eu vou pegar exatamente esse bloco e vou juntar ele aqui, eu vou conectar ele a este bloco, tá bom, pessoal? Então é assim que funciona os nossos contatores. Eu tenho os contatos principais, ok? E eu tenho aqui os contatos auxiliares, tá? Colocados aqui para aumentar o número de contatos neste bloco, neste elemento contator, tá bom? Lembrando então que este contator, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar este contato, tá? Esse contator e eu preciso alimentar as bobinas deste contator. Ok? Olha só, aqui está A1 e A2, correto? Então, se você for analisar o nosso contator, está colocado aqui, ó, A1 e o nosso A2. O que acontece quando eu energizar esta bobina aqui do contator? Acontece o seguinte, pessoal. Como que funciona este contator aí? Ele tem uma bobina que gera campo magnético quando energizado através de A1 e através de A2. Aí está a questão, tá bom? Aí está essa questão. Então, o que vai acontecer aí? Quando ela energiza, ela gera campo magnético e ela fecha os contatos. Tá bom? Esse campo magnético ele vai puxar exatamente essa parte metálica, fechando os contatos. Fecha qual contato? Fecha o contato 1 e 2, fecha o contato 3 e 4, fecha o contato 5 e 6, fecha o contato 13 e 14. Como que o contato 21 e 22 ele é fechado, então esse contato ele vai abrir, tá bom? É isso que vai acontecer. Desenergizou A1 e A2, tudo isso volta ao normalmente aberto ou normalmente fechado. Entenderam essa questão? Bom, nós temos aqui o nosso motor. O motor ele é representado pela letra M ou os símbolos que representam este motor, ok? Nós temos aqui as botoeiras, tá bom?
botoeiras pulsadoras ou botoeiras com trava, depende de cada situação com que eu vou trabalhar, tá bom? Eles são representados aí pela letra B ou S, tá? B1, B0, B2, tá? Ou S1, S0, S2, ok? Veja, pessoal, alguns itens têm que estar correndo na veia do eletricista, que é o número desses contatos aqui, pessoal, o que eles representam e o que eles querem dizer aqui nesta situação. Estes números aqui de contatos, eles querem dizer muita coisa, que é exatamente a veia, o sangue do eletricista que tem que estar passando aí. Correto, pessoal? Resumindo, a pessoa tem que saber decor e salteado estes números. O que são o número 1 e 2? Então eu já tenho uma resposta. Por quê? Porque está na veia, cara. Essa a questão. Tá bom? Então, outro ponto fundamental também que tem que estar na veia, correndo na veia do eletricista, são o que estas cores, vermelha e verde, aqui neste caso, representam nessas botoeiras. Ok? Estas botoeiras podem ser normalmente fechadas, abertas, ok? Normalmente abertas, normalmente fechadas, normalmente fechadas. Mas a questão é essa, o que quer dizer este símbolo e o que quer dizer este símbolo aqui, ó? Parece um triângulo, correto? Colocado aqui, mas aqui não tem, tá bom? Alguns botões, eles são com travas. Tá? Outros são pulsadores. Esta é a questão. Ok? Então eu preciso entender o que são botões pulsadores e o que são botões com travas. Tá? Então, veja que esses pontos têm que estar na veia do eletricista. Ok? E aqui está o nosso relé térmico. Essa também é um ponto-chave, pessoal. Ok? Lembra daquele T1, T2 e T3 que está colocado exatamente aqui, ó, no nosso contator? É exatamente esses pinos que estão colocados no nosso relé térmico. Ok? T1, T2 e T3. Tá? Então eles vão entrar exatamente aqui, tá bom? Eles vão conectar, eu vou pegar esse dispositivo aqui e vou conectar eles exatamente aqui no meu contator, tá? E então ele vai ter um contato aí direto nessa questão, tá bom? Então ele tem aqui a entrada dele aqui, que é o nosso T1, T2 e T3, tá? Nesse caso aqui, ok? Tá bom? No contator, esta saída, elas podem ser 2, 4 e 6, aqui nessa saída do contator. Ou pode ser T1, T2 e T3, que é a nossa entrada no relé térmico. O relé térmico, ele é representado por RT, ou pode ser representado também por FT. Correto, pessoal? RT ou FT. Por quê? Porque toda letra que a representa neste circuito, que ela é a letra F, ela representa proteção. E o RT é exatamente um item de proteção, tá bom? Ele traz aí os contatos principais, olha o símbolo que representa. Ele traz aí os contatos principais e ele traz também dois contatos auxiliares, 95, 96, normalmente fechados, e 97 e 98 normalmente aberto. Ok, pessoal? Então vamos ver como é que funciona tudo isso. Olha aí, estou ligando, tá bom, nos fusíveis, que estou ligando então no meu contator, no meu disjuntor, ok? Que estou ligando então no meu contator, que estou ligando no relé térmico, que estou ligando no motor. Tá bom? E é desta forma que está acontecendo o meu circuito de potência, ok, pessoal? E no mesma condição, veja que esta parte aqui, ela está lá dentro do painel elétrico, tá bom? Este motor ele pode ser ligado em triângulo, tá bom? O que representa isso? O que quer dizer isso? E por que eu estou ligando assim? Tá? Isso tem que estar na veia do eletricista.
Eu então estou partindo ele em estrela. Por que eu estou ligando ele em estrela? Qual o objetivo dele? Tá? Então o motor permite esta ligação. Para esta permissão, o motor tem que ter fios, tá bom? Ele tem que ter pontas, conhecido como pontas. Ele tem que ter fios, cabos ali, suficientes para me ligar estas pontas, ok? Então vamos lá para o nosso circuito agora de comandos. Nossos fusíveis, ok, pessoal? Veja bem, esta ligação aqui ela também poderia sair daqui já, direto daqui para o nosso circuito, saindo daqui e ir direto para cá, para o nosso circuito monopolar, tripolar, monopolar ou bipolar, tá bom? Então vai para o nosso disjuntor, chave seccionadora, que vai então, opa, por que ele sai daqui e vai para o nosso relé térmico? Pessoal, não quer dizer que tem dois relé térmicos, é um só. Por que ele está sendo feito então desta maneira? Porque eu estou mostrando para vocês aqui o contato, tá, que está fazendo aqui, o contato dele, ok? Auxiliar. Beleza, pessoal? Depois nós vamos entender todos esses pontos aqui. É um só, mas este relé térmico, ele me fornece contatos auxiliares, que no caso é o 95, 96, 97, 98, tá? Então, qual é esse contato que está sendo colocado aqui? Beleza? Então, ele vai sair daqui, ó, e vai para a nossa botoeira. Esta botoeira vermelha ela tem um significado no meu circuito, que então liga exatamente, opa, olha isso, né? Tá bom? Nós temos aqui uma condição. Este botão vermelho, ele está deixando passar energia para cá e está deixando energia passar também para cá, correto? Tá bom? E desse botão e também do nosso contador, veja, aqui nós temos um e aqui nós temos outro desenho, mas nós não temos na prática dois contadores. Entenderam? Nós temos um contador. Eu só estou usando os contatos, tá bom? Que ele me oferece para fazer essa ligação. Correto? Então, veja bem, ainda ele sai desse ponto e vai alimentar o que aqui, né? O que é que ele está alimentando? Vamos analisar um pouquinho. Este ele sai daqui e ele entra exatamente neste ponto aqui, ó. Ok? E então sai daqui, ó, tá bom? Sai daqui e vem exatamente para onde aqui, ó? E vem para cá. Opa, que contatos que são esses? Um vem para cá, o outro vem para lá, puxa, mas o que é isso, né? É isso que nós precisamos entender para a gente poder fazer essas ligações, tá bom? Então, vou pegar agora a outra parte aqui, ó, do nosso contato e vou ligar ele na fonte para então, quando eu apertar esse botão, o que é que vai acontecer? Ele vai energizar a bobina do contador, que então vai fechar um contato de selo, tá bom? Já que esse botão é um botão pulsador, então nós vamos ter uma consequência. Qual é a consequência? Ligar o motor. Ok? Então, para tudo isso, nós temos aí os nossos letras que representam, são representados no nosso circuito. Correto, pessoal? Então, vamos lá, ok? Olha aí, os símbolos que representam, estou pegando aqui os nossos fios e estou ligando exatamente 1, 3, 5. A saída aqui nós temos 2, 4, 6, ou T1, T2 e T3, tá bom? Ele está entrando no nosso contador e está criando uma situação, tá bom? Olha só, T1, T2 e T3, ou L1, L2, L3, ou 1, 2 e 3. O símbolo que representa o nosso contador, ele está colocado aí. Ok? Neste caso, ele é o principal, é o suficiente, não preciso de um contato, um bloco de contatos auxiliares, tá bom? Então, que vai para o nosso relé térmico, ou FT, RT ou FT, tá bom? Quais são os contatos que esse relé térmico me oferece? Opa, olha isso, pessoal. Então, quer dizer que esse relé térmico aqui, ó, este contato que vem vindo para cá, exatamente neste ponto, qual é esse contato aqui, pessoal? Tá bom? Ele é exatamente o nosso 95, olha só. Ele entra aqui no 95 e ele sai exatamente aqui no nosso 96 e vai para onde? Vai para a nossa botoeira aqui, ó, vermelha, ok?
Essa é a questão principal, ok? Então vamos ver aqui. Daqui ele vai alimentar o outro botão. Até aqui está energizado, até aqui está energizado. Por que ele se chama então contato de selo aqui, né? Por que ele é um selo? Porque veja bem, esse botão ele é pulsador. Eu pulsei, tipo daquele de campainha, sabe? Pulsou, ele retorna. Mas quem mantém o motor ligado? Eis a questão. Tá bom? Então quando eu pulsei este botão, a energia passa e alimenta quem? Alimenta exatamente A1 e alimenta A2, tá bom? Aqui ó, no nosso contator. Esse cara aqui é exatamente esse daqui. Opa, então quer dizer que pulsou, ele vai alimentar exatamente o A1 e o A2 aqui no nosso contator? Sim. Alimentando esse, os contatos normalmente abertos vão fechar e o contato normalmente fechado vai abrir. É isso que vai acontecer aqui. Então, qual é este contato que eu estou ligando aqui? Ó? Esse daqui. Ó. Tá bom? Então, nós temos o principal, que é 1, 2, 3. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Então, este contato aqui só pode ser o 13 e 14. Que está exatamente no nosso contator aqui. Está marcado aqui no nosso contator. Então, vou pegar o fio e vou conectar ele aqui 13 e 14. 13 e sair com o 14 e vou lá para a nossa bobina. Por quê? Porque quando essa bobina energizar, o que ela vai fazer? Ela vai mandar energia, vai energizar o contato 13, vai energizar a bobina e o contato 13 e 14 vai fechar, não precisando mais do nosso botão de liga e desliga. Eis a questão. Essa é a questão. Tá bom? Então, nós temos aí esta situação. Analisando um pouquinho, então, olha aí, 13 e 14, pessoal. 13 e 14, ele é um contato de selo, ele vai fechar esse contato. Olha só, 13 e 14, tá bom? Quando energizar o A1 e o A2, esses contatos normalmente abertos vão fechar e os contatos normalmente fechados vão abrir. É isso que vai acontecer aqui nessa questão. A mesma coisa acontece com o nosso relé térmico. Olha isso daqui, né? Vamos analisar um pouquinho. Tá? Aqui está o nosso T1, ou L1, L2 e L3. Olha só, olha isso. Correto? Nós estamos falando exatamente nisso. Tá? E aqui no final, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas está escrito 2, 4 e 6 ou T1, T2 e T3. E ele traz aqui no próprio relé térmico os contatos auxiliares 95, 96, 95, 96. E os contatos auxiliares 97, 98, 97 e 98. Então, como é que eu vou fazer? Vou conectar o fio aqui e vou apertar esse parafuso para que eu tenha esta condição. Ok? Então, vamos ver como é que funciona agora o nosso circuito de potência. Olha isso como que ficou. Circuito de comando, que eu posso também acrescentar uma lâmpada nele. Tá bom? Aquele dedo duro, sabe, que mostra para o chefe que a lâmpada está funcionando, está ligada, então a máquina está ligada. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho aqui. Veja bem, dá uma olhada nesse contato 21 e 22. 21 e 22, ele é um contato normalmente fechado, correto? O que é que vai acontecer aqui? Né? Quando energizar, vamos voltar agora um pouquinho lá nos nossos desenhos. No contato 21 e 22 está ligada a nossa lâmpada aqui, que quando energizar, quando eu ligar esta máquina, a lâmpada vai apagar. Vamos voltar um pouquinho. Olha só. Então 21 e 22, a máquina está parada, a lâmpada está ligada. Entendeu? Porque aqui, ó, está fechado. Quando energizar a bobina, ela abre. Então ela apaga a lâmpada, a luz, o sinalizador aqui, ó, vai apagar o sinalizador. Veja bem, olha só, né? Estou pegando aqui, estou ligando um aqui nessa energia e estou ligando o outro no nosso contator. Veja, não tem 3 contatores aqui, só tem um. E esse um fornece para mim todas estas condições, correto? Olha aqui, né? Ó.
21 e 22, beleza, pessoal? 21 e 22 é um contato normalmente fechado. Então vamos analisar um pouquinho o nosso circuito. Bom, tá tudo ligado, beleza. Pulsou, né? Pulsou o contato aqui, o nosso botoeira, tá bom? Ele vai mandar energia até aqui, ó. Tá bom? Tá tudo fechado. Nossa botoeira normalmente fechada, tá bom? E aqui normalmente aberta, tá? Então, a energia chega até aqui e vem até aqui. Quando eu pulsar este botão, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar a energia passar e vai vir alimentar o A1 e A2. Energizou A1 e A2, os contatos 1, 3 e 5, 4, 2, 4, 6 fecha, tá bom? Ok? E o 13 e 14 também fecha. Opa, o que é o 13 e 14 mesmo? Ele é o nosso contato de selo aqui, pessoal. Por quê? Porque esse botão é pulsador. Quando energizou, energiza a bobina. Quem que ele manda fechar? Ó, energizou a bobina. Quem que ele manda fechar? Inclusive o 13 e 14. Então esse contato que está colocado aqui, ó, este contato aqui, ó, ele é o 13 e 14. Então ele vai fechar, tá bom? Esses contatos. E então a energia agora vem por aqui, passa por aqui, mantém alimentado todo o meu circuito. Opa, então quer dizer que está vindo para cá também essa energia, está alimentando a nossa lâmpada nessa condição. Tá bom? Agora vamos analisar por que esse cabo está descendo e conectando aqui exatamente no 21 e 22. Porque o 21 e 22 ele é um contato fechado. Quando energizou a bobina, fechou o contato de selo, a máquina partiu, então esse cara aqui vai acontecer o quê? 21 e 22, ele é um contato normalmente fechado, que quando energizado ele vai abrir. Então a tendência aqui dessa lâmpada é apagar. Beleza, pessoal? Então estamos aí. Vamos ver como é que ficou então todo o nosso circuito. Ficou dessa forma. Os contatos de potência, que ele não é apresentado desta forma, pessoal. Fica muito fácil, né? Até que seria interessante, mas ele não é apresentado dessa forma. Ele é apresentado de forma técnica, através dos símbolos que representam. Olha isso, né? Sai da rede, passa pelo fusível. Ok, pessoal? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Passa pelo fusível, depois vai para o nosso contator, o nosso disjuntor, ok, pessoal? Depois ele sai daqui, vai para o nosso contator, depois sai daqui, vai para o nosso relé térmico, e do relé térmico ele vai para o nosso motor, dentro desta ligação ou desta ligação. Por isso que o cálculo da corrente de partida ela é importante saber neste caso, tá bom? Então nós temos aqui o circuito de potência e nós temos aqui o circuito de comandos, tá bom? Este cabo aqui, pessoal, este fusível aqui é a mesma coisa que pegar daqui e trazer para cá, ó. Daqui e trazer para cá, correto? É a mesma coisa. Ou então eu vou ligar aqui e vou colocar os meus fusíveis ali. Então, o nosso fusível, tá bom? Bipolar, o nosso disjuntor bipolar, olha isso, olha esse símbolo e olha este símbolo, correto? O nosso relé térmico, eu estou falando no contato do relé térmico 95, 96. Lembra desse número lá no início dos nossos vídeos? Pois é, né? O nosso botão S0, que é normalmente fechado, o nosso botão S1, que ele é normalmente aberto, correto? O nosso contato de selo, que é esse cara aqui, ó, tá? Lembra do 13 e 14? Está aqui colocado. E a bobina do contator, que é exatamente esse cara aqui, tá bom? Ele não é representado de formas assim, dessa forma, dessa maneira, simplificado desse jeito, mas ele é representado como? Tecnicamente, tá? Através de símbolos que representam o nosso circuito, que é exatamente aí parte principal, tá bom? Nós temos aí os nossos elementos montados aí na nossa rede. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Este vídeo ainda tem continuação.
Olá pessoal, então vamos para o nosso segundo tutorial aí, que é a definição dos elementos do painel, tá bom? Vamos usar então a tabela, o catálogo, agora para definir exatamente os elementos do nosso painel, ok? Vamos lá então. Para o nosso circuito, nós precisamos definir, nós precisamos saber, tá? Olha só, saber a ligação, se ela é bi ou trifásica para o nosso motor, beleza pessoal? Então nós precisamos saber também quais são os condutores, o dimensionamento desses condutores que vão ligar nos elementos montados no nosso circuito, tá bom? Precisamos definir qual é o fusível que vai ser montado no nosso circuito, qual é o disjuntor para esta questão, qual é o contator para esta questão, qual é o relé térmico, ok? Quais são as botoeiras montadas no nosso circuito e outros, obviamente, que são os nossos motores e outros elementos que estão montados aí no nosso circuito. Bora lá então, vamos lá então, vamos ver como é que funciona tudo isso. Para o nosso exemplo, nós vamos usar os dados de um motor de um CV 4 polos, ok? 220, 60 Hz, tá? E esse motor, veja bem pessoal, a corrente de partida deste motor, ela permanece, tá? Por 4 segundos. Quando eu vou ligar o motor, ela vai permanecer, ela vai trabalhar neste início, nessa partida, por 4 segundos, uma corrente de pico. E depois ela vai estabilizar para a corrente nominal do nosso circuito, para o nosso motor, ok? Então, motor de um CV, onde está o motor de um CV? Está colocado lá. O que me interessa nessa questão? Me interessa exatamente a corrente nominal do nosso circuito, tá? Que é igual a 2,98 amperes, tá bom? O que me interessa mais nessa questão é a corrente com o rotor bloqueado, ou seja, o IP/N. O fator IP/N ele é fundamental nessa questão, que ele é igual a 8.0. O que isso me fornece? Por que esses dados eles são fundamentais, tá bom? Porque ele me fornece exatamente aí a minha corrente de pico. Ok, pessoal? Ele vai fornecer para mim a minha corrente de pico. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo, tá? Qual é a corrente de pico? Quando eu ligar esse motor, o que é que vai acontecer? O que é que eu faço então? Vou pegar 2,98 e vou multiplicar por 8.0. A corrente de pico nessa questão ela é igual a 23,84. O que acontece aí, pessoal? Isso quer dizer que por 4 segundos esse motor vai manter, ele vai partir exatamente numa corrente de pico, que é exatamente aproximadamente 24 amperes aí nessa questão. E ao final desses 4 segundos, aproximadamente, ele vai estabilizar enquanto? Na corrente nominal, porque a corrente nominal é a corrente de rendimento e eficiência desse motor. Tá bom? Esse motor então ele apresenta para mim uma rotação síncrona, tá bom? Rotação síncrona de 1730. Se você for calcular esta rotação, você vai chegar exatamente a 1800, tá bom? Mas a questão é a seguinte, por que o real disso é exatamente 1730? Porque nesta ligação, quando eu acoplo o motor, quando eu estou montando esse motor, quando eu estou montando ele lá no meu sistema, então o que acontece? Teoricamente a rotação é 1800, tá bom? Mas quando eu ligo isso daí, a rotação real nesse motor é 1730. Por quê? Porque em todo esse conjunto chamado motor, tá bom? Esse todo chamado motor, então ele tem perdas, tá? Existem aí as perdas que acontecem em todo esse processo. Então o real nessa questão é exatamente 1730. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Nesse caso aqui, tá? O que é que me interessa? Esta corrente de pico, tá? Vamos arredondar isso aí, sei lá, para 23 amperes aí, o que fica mais fácil, tá bom, pessoal? O que fica mais fácil, tá? Então guardem este valor aí, pessoal. Vamos lá então.
Bom, já temos definido os itens fundamentais segundo a nossa tabela, agora vamos para o nosso fusível. Lembrando que o nosso motor, tá? Ele está ligado em 220, a corrente de pico ela fica por 4 segundos ligados, tá? Para depois comutar para 220. Então, 4 segundos, o que esse tempo interessa para mim neste cálculo? Muito, pessoal. Por quê? Porque vamos analisar aqui. Olha só, 1 segundo está colocado aqui, ó, 1 segundo. Então, obviamente, o meu 4 segundos ele está colocado aqui, correto? Então, 1, 2, 3, 4 segundos. Correto, pessoal? Tá? Por quê? Porque neste gráfico, na posição Y, na posição aqui para cima, vertical, eu estou contando exatamente o tempo, tá? Deste fusível. Beleza, pessoal? E na condição horizontal, eu estou contando exatamente a corrente de pico deste motor. Então, aonde que se encontra a corrente de pico desse motor? Está colocada exatamente a 25 amperes, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui que acabou me atrapalhando. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo? 25 amperes. Bom, nós arredondamos para 25 amperes. Pegamos isso daqui, ó, tá? Não dá. Vamos analisar um pouquinho. 10 amperes corrente de pico, mas nossa corrente ela é 24. Olha só, né? Se então aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, o meio entre 20 e 30 só pode ser aqui, exatamente a 25. Então fica mais fácil para mim esta medida, este valor, tá bom? Então, levando em consideração 4 segundos e 25 amperes, eu vou então aproximar para cima o mais próximo, neste caso, neste fusível, que é exatamente o 10 amperes aí neste caso, tá? Lembrando então que este fusível, para o nosso exemplo, nós vamos usar um fusível aí no caso de ação retardada. Por quê? Porque a rede, ela tem as suas oscilações, ela varia muito, ela pode chegar a 250, ela pode chegar a 300, ela pode chegar a um certo valor aí de tensão, correto? Então, por que eu vou colocar este fusível de ação retardada? Tá bom? Para sustentar. Porque se eu colocasse um de ação rápida, o que é que ia acontecer? Já nessa primeira elevação da tensão, então ela ia queimar, ela ia já estourar, abrir todo o circuito e então eu não conseguia partir esse motor. Ok? Então eu vou colocar um de ação retardada para sustentar esta variação, esta oscilação, e o motor vai partir automaticamente. Ok? Então definimos através da nossa tabela exatamente o nosso fusível. Lembrando, resumindo, 4 segundos, 25 amperes porque nós arredondamos a nossa corrente de pico. Posso usar o menor aqui? Ó? Não, eu não vou usar o menor, eu tenho que usar o maior mais próximo. O maior mais próximo só pode ser o de 10 amperes aqui no caso. Então o nosso fusível, neste caso, ele vai ser um 10 amperes, tá bom? Ó, nesta condição, 10 amperes, partida retardada. Ok? Então vamos lá para o nosso disjuntor agora termomagnético. Pessoal, este disjuntor ele é do tipo MPW40, tá? Ele traz aí uma proteção contra sobrecarga e traz também uma proteção contra curto-circuito. Ok, pessoal? Então vamos lá analisando um pouquinho todos esses pontos aí. Bom, o nosso motor é de quanto mesmo? Vocês lembram? De 1 CV, tá? O que quer dizer, na verdade, esses dois valores? Veja bem, aqui nós temos a condição de 1 CV. Olha só, CV, correto? Então eu vou exatamente descer na linha do CV. Aqui, ó, 1 CV, correto? Agora, o que me interessa aqui neste disjuntor? A corrente nominal dele. Tá bom? Vocês estão entendendo? A corrente nominal. Então, 1 CV corrente nominal, aqui eu só posso ter a corrente do disjuntor neste caso. Vou usar um disjuntor de 4 amperes, corrente nominal, 4 amperes.
Tá bom? Lembrando que o nosso motor, a corrente nominal dele é de quanto? 2,98, aproximadamente 3. Então eu estou usando um disjuntor de 4 amperes neste caso. Mas não é só isso, pessoal. Por quê? Porque eu preciso saber qual é a curva do nosso disjuntor. Se ele é B, se ele é C, qual é a curva do nosso disjuntor? Veja, gente, se eu levar em consideração esta posição, então ele suporta quantas vezes? A corrente nominal, tá bom? Ó, ok? Quantas vezes ele suporta a corrente nominal? 5 vezes a corrente nominal. 5 vezes 4, tá bom? Olha só, 5 vezes 4, nós temos aí um valor de 20. Olha aí, pessoal. Então não dá, não posso usar um classe B nesta questão. Ele tem que ser de 6, tá bom? Olha só, ele tem que ser aqui de 6 a 10 vezes a corrente nominal. Vamos pegar então o mínimo aqui. 6 vezes 4, 24, correto? Que é a nossa corrente de pico do nosso motor, que pode chegar de 6 a 10 vezes a corrente nominal. Correto, pessoal? Então, para o nosso motor, vamos usar exatamente aqui o nosso classe C. Essa é a questão. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo? Agora vamos lá para o nosso contator principal. Beleza? Olha aí, onde que eu vou ligar o A1 e o A2 no nosso contator. Vocês estão entendendo? A1 e A2, os demais aqui colocados são contatos principais e nós temos também o bloco auxiliar, tá, de contatos, o bloco principal de contatos, tá bom? Então vamos lá ver como é que funciona. Nós temos 3 tipos, pessoal, de contatores. Nós temos o AC3, nós temos o AC1 e nós temos o AC4, correto, pessoal? Então vamos analisar um pouquinho. Por que AC1 e por que AC2? Porque são motores, são contatores que vão trabalhar com uma carga baixa, tá bom, pessoal? Agora, o AC3, ele vai trabalhar com uma carga normal. O que é uma carga normal? É máquinas, esteiras, tá bom? Máquinas torno, fresa, máquinas normais aí no caso, correto? E o AC4, então ele vai trabalhar com cargas pesadas, exemplo, moinho, tá bom? E outras máquinas ou outros dispositivos onde exige muita carga mesmo neste caso, correto? Então nós temos 3 tipos aí, AC1 e AC2, cargas baixas, AC3, cargas médias, tá bom? Ou intermediárias, ou cargas normais, e o AC4 para cargas pesadas, tá bom? Bom, vamos lá então. Lendo e interpretando nossa tabela aí no caso, tá? Nós temos aqui 2 condições, veja isso aqui. Nós temos kW, ou seja, quilowatts, e nós temos aqui o nosso CV. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, que esse kW aqui, ele representa o primeiro número, tá bom? E o nosso CV, ele representa exatamente o nosso segundo número, ok? Então nós temos aqui, ó, exemplo, 2.2/3, o primeiro, ele é o quilowatts, e o segundo, CV, correto? E neste caso aqui, o primeiro, ele é o que? É o quilowatts, e o segundo, CV. E aqui nesse caso, do 380, né? Nós temos aqui o quilowatts e aqui nós temos o CV. A questão é a seguinte, nós estamos ligando esse motor em quê? 220, tá bom? Então, a minha linha de raciocínio está exatamente nessa linha aqui. Ok? Vamos analisar agora o nosso catálogo principal. Tá bom? Lembrando um pouquinho, pessoal, lá dentro do nosso contator, aqui dentro desse contator, ele está exatamente uma peça chamada bobina do contator. Olha aqui o nosso A1 e o nosso A2 aqui colocado para vocês, tá? Isso daqui é um enrolamento de fios, de cabos de cobre que estão colocados ali, que geram campo magnético. Tá bom? Este então puxa os contatos, fecha, ele catraca ou ele atraca exatamente esses contatos, fechando esses contatos, tá bom? Esse então é o nosso bobina do contator. Ok? Isso daqui está ligado exatamente ao comando do nosso motor. Beleza? Então vamos ver. Nosso motor, ele é de quanto? De 1 CV.
tá? E ele está ligado em 220, então eu vou procurar exatamente nesta linha aqui, pessoal. Vamos analisar? Olha só, né? Nós estamos trabalhando exatamente nesta linha, 220, 330, ok? O nosso motor é de quanto? Um CV? O mínimo que nós temos aqui é qual? É o nosso 3CV. Ô professor, mas não tem de um CV. E agora, o que nós vamos fazer? Pessoal, vocês sabem qual é o objetivo do contator no nosso circuito? Ele é exatamente um elemento de comando, tá bom? Ele é um elemento de contatos, tá bom? Ele não tem uma função principal de proteger o circuito ou os elementos que estão colocados. Ele é um elemento exatamente de comando. Então, neste caso, ele poderia ser um de 3CV. Posso usar? Eu posso, pessoal. É isso que nós temos que entender a questão. Por quê? Porque ele é um elemento de comando. Então, neste caso, o meu contator principal, ele vai ser quem aí, né? O nosso CWM9. Tá? CWM9 ele é um código e aqui 9 ele é a corrente máxima desse contator. Entenderam esta questão? Tá bom? Ele é um circuito de comando, tá bom? O motor ele é um CV, então nós temos 3 CV aqui, vou usar esse daqui. Posso usar o de 4 CV? Posso também, não tem problema nenhum. Tá? Mas veja, obedeça exatamente a regra de dimensionamento. Estamos usando exatamente com base no CV. Tá bom? Essa é a questão. Qual é a corrente nominal desse motor? A corrente nominal é de 3 amperes. Tá? Nós estamos usando aí um com 9 amperes. Beleza, pessoal? Então, o nosso contator ele vai ser um CWM9. Beleza? Então, é isso daí. Vamos ver aí o nosso disjuntor. Qual vai ser o nosso disjuntor neste caso? Ele vai ser exatamente esse MPW40/3U004. Correto, pessoal? Qual vai ser o nosso fusível aí no caso? Ele vai ser um fusível de partida retardada de 10 amperes. Beleza? Então vamos lá para a nossa questão agora, tá? Ok, pessoal, já entendemos todos esses pontos, ok? Todos esses itens, vamos para o nosso relé térmico. Qual é o relé térmico que eu vou usar para essa questão? Tá bom? Vamos analisar um pouquinho. Nós temos aqui a montagem direta. O que quer dizer montagem direta? Quer dizer que estes pontos aqui, pessoal, agora eles vão encaixar exatamente lá no meu contator. Tá? Qual é o contator que nós estamos usando? Opa, que legal! Nós estamos usando exatamente aqui o nosso contator MP. Tá bom? CWM9. Correto, pessoal? Nós estamos usando aí exatamente o nosso CWM9. Tá? Então, como é que funciona o nosso circuito aqui? Tá aqui, ó, CWM940, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar dentro da faixa. Da faixa aqui de corrente. Qual é a nossa corrente? Qual é essa questão agora? No que eu vou trabalhar? Eis a questão. Tá bom? Veja bem, vamos analisar um pouquinho qual é o fusível. Olha só, vamos analisar um pouquinho esses pontos aqui. Posso usar um de 1,8 a 2,8? Por quê? Porque a nossa corrente nominal lá, ela é exatamente 2,9. Tá bom? Então, eu não posso usar esse cara aqui. Não posso, tá bom? Posso usar, então, um relé térmico de 2,8 a 4, ok? Posso usar, ou de 4 a 6,3. Qual que eu vou usar, né? Eis a questão. Nós temos esse e nós temos esse, tá? Qual é a questão? Qual que eu vou usar?
Qual que é o correto para a minha situação? Bom, nesta dúvida, pessoal, nesta questão, quando surgir esta dúvida, então, observem que nós temos aqui um fusível, que neste caso, olha só, o fusível que nós encontramos lá é o de 10 amperes. Então, para a nossa questão, o relé ele vai ser exatamente o de 2,8 a 4 amperes de faixa de corrente, tá bom? Então, obviamente, o nosso relé térmico ele vai ser um RW27 1D3 U004. Correto, pessoal? Então, nós vamos ter esta situação, faixa de corrente, e vamos ter aqui a nossa linha, ok? Que é o de 10 amperes, 2,8 a 4 amperes, tá? RW27 1D3. Beleza, pessoal? Ainda falta o condutor. Qual é o condutor que nós vamos usar nessa questão? Então, pessoal, para esta situação, nós vamos usar aí, tá, aquilo que cabe. Eu estou fazendo um exemplo aí com vocês, mas poderia ser outra escolha aqui nessa questão. Estamos usando um cabo, tá bom? Aonde ou melhor falando, um tipo de calha, tá? Ou seja, condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical. Poderia ser esses aqui também, poderia ser desta forma, poderia ser desta forma, poderia ser assim. Isso depende agora da situação sua aí dentro ou a sua necessidade. Eu estou usando como exemplo este cara aqui. Ok? Então, para este exemplo, nós vamos observar exatamente o B1, ok, pessoal? Agora, veja bem, qual é a corrente de pico que nós temos lá no nosso circuito? 24, 25 amperes, tá bom? Nós temos aqui na faixa B1 estas correntes de 25, nós temos 24 aqui, correto, pessoal? E nós temos a outra 21. É importante saber isso. A nossa rede é bifásica ou ela é trifásica? Ela é trifásica, correto? Nós temos aí 3 cabos, tá? Energizados nessa questão. Então, nossa rede ela é uma rede trifásica, tá? Então, neste caso aqui, o que vai me condicionar a escolher exatamente, tá, o 28, pode ser 32, 32 está fora da nossa questão, então ele tem que ser exatamente o nosso 28. Opa, que legal! Então, B1, 28, obviamente o nosso cabo para ligar esse motor vai ser um cabo de 4 milímetros quadrados. Ok? Todos entenderam? Dúvidas, pessoal? Deixem os seus comentários, entendam isso.